E aí, família, como que vocês estão? Estou hoje aqui num vídeo mais, digamos, calmo e controlado. Não vou fazer vlog. Na verdade, eu estou vlogando o dia de hoje, mas esse vídeo é respondendo perguntas, atualizando da minha vida. Eu fiz uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Se você não segue por lá, pode me seguir e participar da próxima caixinha de perguntas. Mas faz muito tempo que eu não faço isso. Falar bastante sobre carreira, que é um assunto que vocês pedem muito pra eu falar um pouco sobre o meu trabalho. Bom, a primeira pergunta foi da Beca. Consegue ter uma rotina com o teu trampo? Às vezes durante os sets os horários são doideira. Não vou mentir que realmente a vida do trabalhador do audiovisual é realmente uma loucura. Os horários não são certinhos como uma pessoa que trabalha CLT ou até uma pessoa que trabalha PJ, que tem horário 8 horas trabalhando. Quando eu tô em pré-produção, eu costumo conseguir ter mais rotina. A pré-produção é quando a gente tá preparando antes da gente filmar, porque a gente não chega e já filma. A não ser equipes mais técnicas, como fotografia, como elétrica, maquinária. São equipes que chegam, assim, sei lá, uma semana antes, uma semana antes testam as coisas e já começam a filmar. Mas equipes como produção, arte, direção, figurino, a gente entra 3, às vezes até 4 meses antes para preparar para filmar, porque a gente tem que produzir muita coisa. Então, o departamento de arte vai pegar o roteiro e vai produzir cada cenário. A arte meio que transforma no ambiente, meio não, ela transforma o ambiente, ela tem a capacidade, sei lá, de pegar um apartamento e transformar ele num consultório médico. E aí como ele vai fazer isso, sabe? Como a arte vai fazer isso com os móveis, a pintura de parede, a decoração, séries grandes, né? Que tem muitos cenários, então eles demoram bastante porque eles têm que produzir absolutamente tudo. Tudo que tá mostrando ali é a arte que tá ali, né? A arte que produz. A direção entra antes, porque tem que fazer todo o plano de filmagem e tem que, enfim, fazer todas as preparações com o elenco. O plano de filmar não é assim, você pega um roteiro e você vai filmar o roteiro em ordem cronológica. Às vezes a gente começa a filmar pela última cena do último episódio da série, então depende muito de agenda de atores, a gente depende muito da agenda das locações. Tem locação que só pode filmar sábado e domingo, tem locação que só pode filmar a partir de não sei que horas. Tudo isso gera um plano de filmagem, a gente segue esse plano de filmagem, a gente não segue cronologicamente o roteiro. A produção entra antes também porque precisa produzir tudo isso. A produção é tudo que parece que está lá, mas a gente não vê, né? Então, a parte de transporte, a parte de segurança, a parte de alimentação, a parte de todos os fornecedores, absolutamente tudo, quase tudo que está por trás das câmeras é a produção. A gente que loca o equipamento, né? Para as câmeras, o equipamento elétrico, o equipamento de maquinária, as luzes, né? E os equipamentos especiais, tem que ter drone nessa cena, então é a produção que vai lá atrás do drone. E assim, é um processo bem também burocrático, porque, enfim, todas essas coisas precisam ter contrato, todas essas coisas precisam estar dentro do seguro. A gente tem que estar com as planilhas sempre muito atualizadas, porque a nossa maior função é tentar diminuir o valor do orçamento, né? A gente não pode estourar o nosso orçamento, a gente tem um dinheiro ali que a gente tem que trabalhar e a gente não pode estourar, não pode só ir gastando sem pensar. A gente tem um orçamento, igual quando a gente recebe o nosso salário e a gente tem que dividir direitinho. Isso acontece com o cinema, principalmente com produção. E nesse projeto eu perdi totalmente o rumo da meada, nem sei a frase, mas não respondi o que a menina perguntou, né? O que a Beca perguntou, que é se eu consigo ter uma rotina. Então, em pré-produção, eu geralmente consigo, porque são geralmente, gente, assim, 90% dos casos na pré, a gente vai ter folgas sábado e domingo, como pessoas normais, a gente tem horários normais, a gente pode chegar, sei lá, 9, 10 horas ali na produtora, vai ficar até umas 7, 8 e vai embora. Então, eu chego geralmente, sei lá, 9h30 e quando dá 7h30, estou indo embora. Então, eu até fiz minha rotina da manhã aqui, eu tento fazer tudo que eu consigo da minha vida pessoal antes do trabalho, então eu acordo cedo, vou pra academia, tento fazer minhas marmitas pra levar pro trabalho, porque, enfim, economizar. Tudo isso eu tento fazer antes, e aí eu vou ao trabalho, quando eu chego eu uso pra descansar. Ou se eu precisar fazer alguma coisa pro canal no YouTube, eu faço à noite. Quando eu tô filmando é mais difícil, porque é assim, primeiro que são 12 horas, sempre.
E são horários, tipo assim, das 6 da manhã às 6 da noite. Então, antes eu não consigo fazer nada, porque assim, eu vou acordar às 5 pra sair de casa às 5h30, né? Me arrumar rapidinho, 5h30. Chego no 7, 6 da manhã, trabalho até às 6 da tarde. E só depois eu consigo fazer minhas coisas. E às vezes eu tô muito cansada, então... Mas sei lá, eu tento depois do 7 pra academia. Tem uma coisa muito legal no cinema que são as noturnas. Pra gente filmar cenas à noite, a gente faz horários malucos, como 5 da tarde às 5 da manhã. Então a gente trabalha a madrugada inteira. E isso ferra a minha rotina, o meu relógio biológico. Eu não começo a ficar maluca. Eu teria que acordar mais cedo, ir pra academia, trabalhar a noite inteira, voltar, dormir. Ou fazer assim, ir trabalhar, chega às 5 da manhã, vai pra academia e aí dorme. Só que é isso, é cansativo. E não ter uma rotina me deixa extremamente estressada. Eu sou uma pessoa que depende de rotina. Se eu não tiver uma rotina, parece que minha vida não tá dando certo. Eu sou meio assim. A Rafa perguntou, tu pensa em fazer uma pós, intercâmbio, projeto autoral, etc. Cara, eu não tenho vontade de fazer pós em cinema, mas eu até tenho vontade de fazer algum curso específico de cinema. Já tive muita vontade de fazer curso fora sobre cinema. Mas é isso, né, gente? A gente sempre quer. O problema é planejar e ter dinheiro pra fazer essas coisas e se manter. Eu realmente queria, em algum momento, a experiência, talvez não pra sempre, mas a experiência de morar um tempo fora do Brasil. Eu acho que eu falo isso desde o começo do meu canal no YouTube. A Elo perguntou, Diva, sua área no cinema sempre foi produção? Como você descobriu isso? Gente, é muito maluco a minha trajetória no cinema, né? Eu comecei estagiando na O2, que é uma produtora do Fernando Meirelles, né? É o diretor de Cidade de Deus. Comecei lá estagiando na parte de pós-produção e, assim, eu odiava. Meninas, assim, é que temos que trabalhar, né? Mas, assim, eu odiava, não era a minha área. Eu saí da O2, entrei na Aurora Filmes, que é uma produtora. Como eu entrei na Aurora Filmes, gente, basicamente, acabando a faculdade, eu tava na O2 e aí eu queria já conseguir um emprego fixo e não um estágio. Eu tava meio desesperada, mandando vários e-mails pra várias produtoras, ninguém me respondia. Até que minha mãe falou, você sabe o seu ginecologista? O seu ginecologista, ele é irmão de fulano, que esse fulano é um diretor. Aí eu cheguei, basicamente, pro meu ginecologista e falei, seu irmão não quer me contratar? Estou procurando um emprego. Sim, fui cara de pau. E aí meu ginecologista foi super legal. E ele mandou um e-mail pro irmão dele. E aí o irmão dele falou com o cara que produz os filmes dele. E aí esse cara veio falar comigo. E eu fui contratada pra Aurora, que era uma produtora. Trabalhei lá alguns anos, até que dentro da Aurora... Só que eu trabalhava, tipo, na produtora, sabe? Eu não trabalhava em projeto. Eu era fixa da produtora. Que é uma coisa que, assim, não gosto. Eu não gosto de fazer isso, eu gosto de trabalhar em projetos. Dentro da produtora eu faço coisas mais burocráticas de produtora, tipo, eu sou assistente de produção executiva, geralmente, né? E eu não queria, não gostava, sabe? Eu queria ter uma coisa mais criativa e tal, e aí teve um momento que a Aurora fez um filme, e aí quando ela faz filme ela contrata muita gente, aí eu falei assim, meu chefe, eu posso trabalhar no projeto? Eu posso ser assistente de direção? E aí eu comecei como assistente de direção, meu primeiro projeto foi um longa. Eu tinha, acho que 19 ou 20 anos. Acho que eu tinha 20 anos. E aí eu fui terceira assistente de direção em um longa. Foi muito legal, aprendi muita coisa. E depois disso eu comecei a fazer alguns trabalhos de assistência de direção. Só que aí veio a pandemia, né? E aí fechou tudo. E aí eu até fiz uns projetinhos na pandemia, aquelas coisas meio online, mas assim, o cinema parou por um tempo, né? E quando a pandemia, enfim, deu uma abertura, né, que ainda a gente precisava trabalhar de máscara, fazer teste 3 vezes por semana, era uma loucura, gente. Pior fase do cinema. Acho que pior fase geral, né? Todo mundo fez durante a pandemia. E cinema é uma coisa que não dá pra fazer home office, né? Eu lembro que, assim, eu tinha muita espinha, porque eu ia trabalhar, ficava 12 horas de máscara, e mesmo trocando as máscaras, ficava com muita espinha, ficava com machucado de marca de máscara, gente, era horrível. E assim, quando voltou o cinema, eu não tava conseguindo muitos trabalhos como assistente de direção. E aí me indicaram pra ser assistente de produção. E aí eu fui fazendo. Aí eu fui pegando, depois desse trabalho, eu conheci uma equipe, se deu super bem de trabalhar e a gente fez vários projetos juntos. Eu fui morar no Rio de Janeiro
um tempo para trabalhar com produção. Eu voltei, continuei trabalhando com produção e agora nesse projeto eu estou como produção de ação. Que assim, antes minha mãe já não entendia o que eu fazia, agora piorou. Quando eu falei, eu tô falando produção de ação, minha mãe ficou assim, que é basicamente séries de ação, né? Que é o meu caso da que eu tô fazendo, ou filme de ação, existe um departamento para focar em tudo que é ação. Então, o que é ação? São os efeitos, né? Os efeitos especiais, não os efeitos da pós, mas os efeitos práticos que acontecem durante a filmagem. Sei lá, uma explosão é um efeito, por exemplo. Então, eu cuido disso, de efeitos, cuido de dublês. Vocês sabem o que é dublê, né, gente? Pô, não tem que explicar. Para cenas de ação, né, que fulano precisa correr, fulano precisa lutar, a gente bota um dublê ali. E armas. As armas de cena, gente, são todas armas de cena, pelo amor de Deus, não existe isso da arma ser real. É tudo airsoft. O que mais? Tem a parte de veículos também, veículos de cena dentro do departamento de ação, mas aí são outras pessoas, eu não tomo conta dos veículos, não. A gente precisa criar um departamento e a gente faz a parte da produção dentro de ação, que é porque tudo isso custa dinheiro, muito dinheiro, inclusive, só que eu tô gostando muito de produção de ação porque eu sinto que é mais criativo. Eu tenho que ler o roteiro, eu tenho que entender tudo, eu tenho que dar propostas criativas para as pessoas e isso é muito legal. Tá, fala sobre porcentagem do seu salário destinado para cada gasto. Exemplo, 30% aluguel, 15% transporte. Gente, achei muito específica essa pergunta. Bom, eu vou ter que fazer contas, tá, gente? Eu não vou falar quanto eu ganho aqui, porque eu acho que talvez seja exposição demais. Tô tentando fazer essa conta, gente. E olha que eu passei em medicina, tá? Não é nem... calma. Tá, consegui fazer essa conta. 30% é destinado a contas, aluguel e, enfim, essas coisas. Conta tipo de meu aluguel, minha conta de luz, água dentro do condomínio, mas luz, energia... Estou zoada aqui. Aluguel, luz, internet, condomínio, tudo isso é mais ou menos 30% do meu salário é destinado a isso. Eu queria muito não pagar aluguel, meu Deus do céu, o sonho do jovem adulto. E do adulto também, né? Padrão é não pagar aluguel. Gente, que troço chato. E assim, eu sou uma pessoa que gasta muito no crédito. Isso não tem o meu cartão de crédito, tá? Até um dos meus objetivos era parar de gastar tanto no crédito. Mas é isso, né? De cartão de crédito, deixa eu ver, vou ficar meio triste com essa notícia, mas uns 15% do meu salário é cartão de crédito. Você vê aí? 45% é junto contas com cartão de crédito. Então, quase metade, né, gente? Com transporte, eu não gasto muito porque, enfim, eu vou de carona, mas quando eu também eu vou de trem, metrô, mas assim, final de semana eu sou uma garota que ama pegar um Uber. Eu acho que uns 4%, 5% é transporte, porque eu pego muito Uber. Na real, eu pego muito Uber. Aí deixa eu ver, de mercado, gente, mercado eu gasto muito dinheiro no mercado, pelo amor de Deus, eu sou gastona no mercado. Mercado, uns 11% do meu salário é mercado. E aí o resto, eu invisto meu dinheiro bastante. Enfim, às vezes compro coisinhas pra mim, né? Um mimo. Eu tenho que parar de me comprar mimos, porque aí eu consigo abaixar a fatura do cartão de crédito, mas é basicamente isso. Eu sou uma pessoa controlada financeiramente, eu realmente controlo todas as minhas finanças. Apesar de ser gastona, de ser uma mulher cara, o que fazer para não se sentir sozinha? Gente, que pergunta complexa. Eu tenho atestado assim, eu sou boa em responder essa pergunta, porque assim, a minha terapia, assim, é basicamente eu falando do meu medo de ficar sozinha no mundo, sendo que acho que hoje em dia eu sou uma pessoa que adora estar sozinha. Mas assim, eu acho que o que fazer pra não se sentir sozinha, eu acho que é você entender que tem alguns momentos que você vai estar sozinha e que algumas coisas você precisa fazer sozinha. Pra você não se sentir sozinha, é você começar um processo de aumento de autoestima, porque aí você vai gostar da sua própria companhia, você não vai se preocupar em estar sozinha. É muito diferente a solitude da solidão. A solidão é realmente você se sentir, né, sozinha no mundo, e a solitude é você querer estar sozinha. E você estar sozinha não significa você estar sozinha para sempre. Você não ir para aquela festa, para aquele bar,
com seus amigos não significa que você não tem amigos, que você não, sei lá, tá sozinho em casa sem nada pra fazer no final de semana. Não significa que seus amigos te odeiam, que você não é amada, que você... Não, é simplesmente porque outras coisas acontecem na vida de outras pessoas e a vida deles não depende da sua. Você, sabe, você não é o centro do universo. Então, às vezes a gente não vai ter coisas pra fazer e a gente vai ficar sozinha fazendo coisas pra gente. Então, a coisa mais gostosa disso é você começar a desenvolver hobbies. Eu aprendi isso e tem um vídeo sobre isso, sobre hobbies que eu fiz aqui. E, gente, ter um hobby é a melhor forma de você gostar da sua própria companhia. Porque você tá fazendo um negócio por você, apenas por você, que você está ali fazendo, como forma de fugir um pouco dessa rotina caótica de trabalho e que vai fazer você passar seu tempo. E que é isso. Eu acho que é isso. Fala mais sobre a faculdade. Fez com bolsa? Pensou em trancar no meio do caminho? Conta tudo. Cara, eu tenho um vídeo antigo aqui no canal. Se quiser, clica aqui. Vou deixar linkado aqui embaixo. Que é um vídeo sobre faculdade de cinema. E eu fiz faculdade de cinema, eu fiz na FAAP. Enfim, no começo era normal, né? Meu pai. Meu pai pagava 100% do valor e depois começou a ficar muito caro. E aí a gente conseguiu uma bolsa. Era uma bolsa, eu acho que de 50%, alguma coisa assim. Enfim, já nos ajudou bastante, porque a FAP é uma faculdade cara. E assim, foi uma boa faculdade, eu acho, foi um bom momento da minha vida, porque eu aprendi muito, principalmente as matérias teóricas. Eu senti que eu tenho muita referência por causa da faculdade. Enfim, eu li muita coisa, eu li muitos livros, muitos textos, a parte acadêmica é muito boa, né? E eu sou uma pessoa que gosta da vida acadêmica, então pra mim foi uma delícia. Não vou dizer que é fácil, não é uma faculdade fácil. Você vai ler muito texto, vai ler muito, assim, sei lá, eu li Freud, sabe? Tem aulas de psicologia da comunicação, porque é tratado como uma matéria de comunicação, né? Então a gente tem toda a grade de matérias de humanas que toda a galera que faz comunicação faz. Então a gente tem psicologia, sociologia, sei lá, semiótica. E isso fez eu criar muita referência, desenvolver muito mais a minha habilidade de pensar, de ver as coisas, de observar as coisas e com outros olhos, que, enfim, fez eu crescer muito como ser humano. Porém, eu acho que a faculdade de cinema peca um pouco na parte prática, apesar de ter sido bem legal fazer os curtas da faculdade, enfim, eu dirigi todos os que eu tive oportunidade, né, de roteirizei e dirigir. Só que, assim, quando você vai para um set de filmagem real, que não é a faculdade, é muito diferente. Eu acho que isso acontece em muitas profissões, né? De a prática ser bem diferente, a vida real, né, do trabalho ser bem diferente do que a gente aprende. Eu fiquei meio chocada, assim. Tem muita coisa que não ensina e que eu acho que é necessário ensinar. Por isso que eu acho que para a parte prática vale mais a pena você fazer um curso de cinema e não uma faculdade de cinema. Então, eu quero trabalhar com arte. Aí você vai fazer um curso de arte no cinema. Ou quero dirigir, você vai fazer um curso de direção para cinema. Só se você realmente, sei lá, às vezes a pessoa sai da escola e quer fazer uma faculdade, que gosta da vida mais acadêmica, você vai gostar de cinema, porque é bem acadêmico, de uma coisa bem padrãozinha, de, enfim, muito trabalho, você vai ler muito, você vai escrever muito. Nesse trabalho de cinema, você já trabalhou com algum ator que admira muito? Sim, gente, eu já trabalhei com o Julinho Andrade. Pra mim, Júlio Andrade é um dos maiores atores do Brasil atualmente. Eu fiz Betinho com ele. Quem não viu Betinho, gente, assista. Tá no Globoplay e tá muito bom. Foi a única série brasileira que foi para o mercado de Cannes, lá na França, de séries. Também foi para Berlim, para o mercado de Berlim. Tá concorrendo melhor fotografia no prêmio de fotografia do ABC. Julinho ganhou prêmios de melhor ator e realmente é uma série incrível. Ilustra bastante esse momento da história do Brasil, da ditadura militar até o período de eleições diretas, com uma figura muito forte, que é o Betinho, que me assusta muito pessoas da minha geração e da geração mais nova, não conhecer a história do Betinho, que é o irmão do Enfio, enfim, a música da Elis, né? Enfim, pra quem não conheceu a história do Betinho, não sabe,
da história do Betinho, eu acho que vale muito a pena assistir e entender quem foi esse sociólogo tão importante para a história do Brasil. Muito triste, gente. Preparem os lencinhos, vocês vão chorar. Eu chorei desde o primeiro episódio. Enfim. E eu acho o Julinho um ator excepcional. E a forma que ele se transforma nos personagens é incrível. Nos dê dicas para conseguir freela no audiovisual. Gente, freela no audiovisual não é esse negócio de LinkedIn. Você não vai conseguir um trabalho via LinkedIn. O que eu mais indico, gente, é você entrar em grupos de WhatsApp. Existem hoje... Antes era grupo de Facebook, né? Agora tem muito grupo de WhatsApp de... Sei lá, produção tem muito. Eu só tô nos de produção porque... Enfim, eu sou produtora, mas devem existir para todas as áreas. Nesses grupos de produção tem várias pessoas que mandam textinhos bonitinhos. Gente, tô começando a trabalhar com cinema, eu me formei em tal área, eu já fiz tal coisa e eu tô procurando jobs. E aí, se alguém, enfim, lê sua mensagem e se estiver procurando alguém, provavelmente ela vai te chamar. Nesses grupos também se pede muito, assim, indicação. Gente, alguém pode me indicar um terceiro assistente de produção que esteja começando? Ou, gente, preciso de uma pessoa boa nisso, pra fazer um projeto aqui comigo. Aí você vai lá e fala com a pessoa e tenta vender seu peixe. É assim que eu faço. Só que hoje em dia, como eu já não me estruturei dentro do cinema, mas eu conheço muita gente dentro do cinema e muita gente já trabalhou comigo e gosta de trabalhar comigo, gosta do meu trabalho, as pessoas me chamam pra trabalhar, então isso é muito bom, graças a Deus. Isso acontece bastante, de eu acabar um projeto e eu já ter fechado um próximo, e aí a gente fica em casa, sei lá, um mês, geralmente um mês e meio é o que a gente tenta, e aí depois a gente parte pro próximo projeto. Faço faculdade de produção e a instabilidade me apavora demais. Como lida com isso? Eu acho que eu tinha muito esse medo, principalmente na pandemia, porque, enfim, eu tinha acabado de me formar, não tinha me estruturado dentro do mercado. Eu não sei se eu superei isso ainda, sabe? Eu não sei se eu superei, se teve um momento que eu falei, nossa, mas eu acho que só mostrando meu trabalho e me dedicando muito ao meu trabalho que eu não tenho tanto esse medo hoje em dia, porque eu sei que eu trabalho bem, eu sei que as pessoas gostam de trabalhar comigo, então eu sei que as pessoas vão me chamar pra trabalhar no próximo. Às vezes vai demorar um mês pra te chamarem, mas é isso, é você ser muito atento, principalmente às suas finanças, né? Você ter uma planilha de controle de gastos impecável, você juntar dinheiro pra possíveis imprevistos, né? Às vezes você vai ficar um mês em casa sem trabalhar, então você tem que ter dinheiro pra ser sustentado por um mês. E é isso, fazer seu trabalho vender seu peixe várias vezes. Então, às vezes eu tô sem trabalho e eu chego nas pessoas e falo, e aí, não tá rolando nada? Você pode me indicar pra alguma coisa? Então, é isso. Eu acho que não é exatamente uma fórmula mágica, não é um momento que você vai falar assim, nossa, não tenho mais esse medo. Pra mim, esse medo sempre pinta quando tá um mês antes de acabar o job, eu já falo assim, gente, qual vai ser o próximo? Meu Deus, será que eu vou ficar 2 meses em casa sem trabalhar? Me dá um medinho, mas eu sei que vai vir um próximo. Acho que é isso, gente. Eu espero que eu falei 40 minutos. Caraca, eu falo demais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo. Eu amo vocês. Tchau.